Oi, amigos, amigas do Face, mais uma vez nessa segunda-feira ensolarada. Estamos aqui na Cidadania, ao vivo, pelo Face, e mais tarde também gravando e colocando no YouTube, na página da Rádio Cidadania FM Avaré, São Paulo, tá ok? As notícias da cidade, do Brasil e do mundo, as notícias que interessam a você estão aqui na Cidadania FM. Produção, apresentação de Ernesto Albuquerque. Estamos aí no nosso intervalo, com os apoiadores culturais aqui da Rádio Cidadania, e daqui a pouquinho estaremos já colocando no ar todas as principais notícias que nós temos aqui para vocês. Notícias daqui, do Brasil e do mundo. E num breve resumo, para que você fique bem informado, bem informado. E a gente vai localizando aqui as nossas fontes de notícias para fazer um jornal bem dinâmico e bem legal para vocês, tá ok? Já estamos aí com os apoiadores e vamos aguardar o som direto aqui no estúdio para começar os 60 minutos. Já são 13 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho já estaremos começando, né? Vamos um pouco ao som da Rádio Cidadania. Obrigado ao Chico Sanches, que já entrou. Chico, um abração para você, ó. Nosso prefixo aí, vamos lá. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 8 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estamos chegando para as notícias do dia aqui nos 60 minutos. A produção é nossa, Ernesto Albuquerque, e os cuidados técnicos a cargo do inestimável Oswaldo Titonelli. Isso é uma lenda do rádio avarense, né, Titonelli? Hoje eu estou badalando você aí, não? Mas vamos então ao resumo de notícias. Hoje, muitas informações para você que está querendo saber o que acontece aqui na cidade, no Brasil e no mundo. Vamos aos nossos destaques. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui ao nosso lado. Os nossos amigos e amigas aniversariantes, tanto da nossa agenda da Cidadania como do Facebook. Estaremos transmitindo em 104.9 e também no blog da Cidadania, www.radiocidadania.com.br, e também através da Radiosnet do TuneIn, no seu celular, no seu tablet, etc. e tal, né? Estaremos falando das notícias aqui da cidade, jornal A Comarca dizendo que febre amarela, Avaré e mais 9 cidades da região entram na lista de vacinação. Farmácia Popular de Avaré está sem remédios desde julho de 2016, Prefeitura ignora a crise e gastos com carnaval podem ultrapassar R$140 mil. Morte de jovem atendido no pronto-socorro é registrada como suspeita, alguma das manchetes do dia de hoje. Teve também roubo de lotérica no centro da cidade de Avaré. E as notícias nacionais, em parceria com a EBC, estaremos falando do novo limite de fundo de garantia para financiamento da sua casa própria, também a questão das contas inativas do Fundo de Garantia, estaremos falando da Selic, de economia, no novo terremoto lá na Itália e muito mais a partir de agora aqui nos 60 minutos. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. Apoiadores culturais também conosco, como sempre, a NT Chaveiro, Nelson sempre aí conosco.
telefone celular dele 24 horas para que você chame Chaveiro quando precisar, é o 997611501 e também o 3732-1779, Paranapanema 267 é o endereço do ENT Chaveiro. UDI Ressonância Magnética, Unidade de Diagnóstico e Imagem, o nosso amigo Dr. Ronaldo. Lá tem 2 equipamentos, equipe especializada, atendimento particular e convênio. Fica onde? Aqui na Mato Grosso, na rua aqui da nossa Cidadania FM, lá pertinho da Santa Casa, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, todos os dias de segunda a sexta-feira. Mandando um abraço para quem aniversaria hoje, nossa agendinha aqui, nós temos quem? Temos o Dr. Simon Saicari, faz tempo que eu não vejo o Dr. Simon, que é pediatra, está sumido aí, Dr. Simon. O Luizinho Veículos também aniversaria hoje, o Luizinho, né? Regiane Trombeta, o Jacaré, Dario Santuni Alves, e também o advogado, Dr. Cláudio Manuel de Oliveira, que é irmão do Tuta. Parabéns aí aos amigos aniversariantes, amigos e amigas aniversariantes de hoje. Já no nosso Face, nós temos a Fogaça de Lima, a Ana Cláudia, a Darlene Martins Arantes, também o Milton Konichiro, pai do Miltinho, né, Júnior, está aniversariando hoje, hein? A Ana Beatriz Devec e o Luizinho, que eu já falei, né? O Luizinho Veículos, ex-Luizinho Veículos, né? Um abraço a todos os amigos e amigas que aniversariam e vamos para a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Segundo o Weather, o AccuWeather, né, que é o site que nós estamos acessando, nós teremos uma temperatura máxima de 33 graus centígrados hoje, é bastante calor, e após um amanhecer nublado, vamos ter muito sol o dia todo, parcialmente nublado hoje, segundo a previsão deste site. E não há, pelo que eu estou vendo aqui, previsão de chuva, né, pelo menos confirmando, abrindo aqui mais uma página deste site, para a gente confirmar se haverá, a mínima de hoje, à noite, será de 18 graus centígrados. Não há previsão de chuva, realmente hoje não teremos chuva, e o tempo realmente com 33 graus centígrados de máxima. Portanto, e a temperatura de momento, 33 graus aqui, segundo este site. Portanto, muita gente sentindo calor, todo mundo, né? Aqui até que está gostoso na sombra, mas no sol a coisa não está fácil. Obrigado aí aos amigos que já acessaram a nossa página. E vamos dar um abraço aí no Cláudio, né? O Cláudio já acessou a nossa página, o Glaucio Costa também, a Edmar Arnês Vicentini e mais outras pessoas que são as seguintes: a Mari Escuro, a Patrícia Antonângelo, a Suzy Bonan, o João Silva, também o Chico Sanches, o Francisco Roberto Sanches, e dizendo que o nosso jornal faz a diferença. Obrigado aí, gentilezas de nossa parte, viu, Chico, nosso amigo, e a gente agradece a opinião, né? E o prestígio também aí pelo Face, pela rádio. E uma maravilhosa semana a todos nós, e uma boa tarde que está dedicando e desejando a Amália Escuro. São os amigos que estão diariamente conosco aqui nos 60 Minutos. E vamos às notícias aqui da cidade. Eu estava vendo na parte social aqui da comarca que o padre Cristiano celebra a primeira missa após a ordenação. Dê uma olhadinha na foto, viu, Tutanero? O rapaz, ele trabalhava como sacristão aqui, agora já é padre. Só que tem uma diferença, viu? Tá carequinha, que coisa, como a calvície precoce às vezes pega aí o jovem. Esse rapaz aí deve ter quanto? 30 e poucos anos, eu me lembro bem. Ele trabalhava com o Padre Paulo, né? Estava sempre por aqui no Largo São Benedito, e é sorocabano de nascimento, e passou a maior parte de sua vida em Avaré, onde trabalhou na igreja, na sacristia da igreja São Benito, com o Padre Paulo Gueque e com o Jacó Agostinho. Daí ele agora já se tornou padre, né? Parabéns ao Padre Cristiano, que celebrou a sua primeira missa após a ordenação. Estou citando ele porque a gente conviveu há muito tempo aqui, acho que até consultei ele, se não me engano, ele esteve até no consultório quando era mais adolescente, né? Febre amarela, Avaré e mais 9 cidades da região entram na lista de vacinação. Isso significa o seguinte: sempre foi obrigatório fazer vacina em crianças aqui em Avaré, desde que houve suspeita de 2 casos aí.
isso, se não me engano, em 2009. E agora, quem vem para Avaré está na lista e precisa ser vacinado quem vem para Avaré. Não só Avaré, como Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira, Iaras, Itaí, Mandori, Óleo, Piraju e Taquarituba, as principais cidades da região, exigindo que as pessoas que venham para cá, olha, precisa vacinar, é área de risco. E também é de risco para quem mora aqui, obviamente, né? A medida foi adotada pelo governo federal após o surto com 234 casos e 79 mortes registradas. Eu acho que está até um número maior de mortes já. O Ministério de Saúde, no entanto, não divulgou o prazo para o início da vacinação. Eu acredito que não vai ter vacinação em massa, vai ter a indicação de vacinar as crianças e as pessoas que não tenham tomado vacina ou que tem mais de 10 anos que tomou a própria vacina. 2 doses são suficientes para dar imunidade para a vida toda. Um caso suspeito acabou não sendo confirmado aqui em nossa cidade. Já a Farmácia Popular de Avaré está sem remédios desde julho de 2016. O programa chegou a ser cassado pelo governo federal por conta do atraso do pagamento do escritório responsável pela contabilidade do programa. Diz aí a matéria que o motivo é esse. Um dos entraves está justamente relacionado a essa questão do atraso do pagamento do escritório de contabilidade, porque como vende medicamentos, é necessário que tenha uma estrutura para prestar contas à Fundação Oswaldo Cruz, que é o que fornece os medicamentos. Devido a isso, o Ministério da Saúde chegou a cassar o programa em Avaré e quase deixou de existir na cidade. Isso só não ocorreu porque a Prefeitura estaria regularizando os atrasos com o escritório de contabilidade. Até parece curioso, mas é verdade, né? A questão contábil e não de saúde. Enquanto todos os dados da prestação de contas não foram enviados à Fiocruz, a Unidade de Farmácia Popular de Avaré não receberá a verba mensal de R$ 12.500 e também centenas de medicamentos. O jornal traz também o caso de um jovem que foi atendido no pronto-socorro, foi dispensado, pelo que está escrito, parece que teve um quadro convulsivo, e foi dispensado e depois passou mal novamente e acabou falecendo. Apenas 29 anos de idade. Que judiação, estava programando casar, esse sonho necessário, né, de todo mundo aí, e agora precisa esclarecer isso e a polícia registrou, segundo o jornal, como caso suspeito. Então está aí o pessoal do pronto-socorro, né, a coordenadora Andressa Machado, que explique aí as razões. Provavelmente deve ter sido encaminhado, certamente foi encaminhado para a necrópsia para esclarecimento de diagnóstico. A Prefeitura ignora a crise e gastos com o carnaval pode chegar a R$ 140 mil. O valor é o dobro do que foi gasto ano passado, durante a gestão de Poi Novaes. Licitações ocorrerão agora, esses dias, a partir do dia 23, se não me engano, muito em cima da hora. Eu acho que isso pode dar confusão, né? A maior parte dos vereadores não está apoiando o carnaval, inclusive eu não acho que deve ser feito o carnaval, ainda mais que está gastando mais do que o ano passado, que já houve uma contenção, e agora existe um decreto de contenção de gastos feito pelo prefeito Poi, que foi revogado pelo atual prefeito José Silvestre, né, Jô Silvestre, e depois ele próprio, Jô Silvestre, fez um novo decreto, quer dizer, revogou o anterior e fez um novo, para conter gastos. Se é para conter gastos, por que fazer carnaval? Essa é a grande pergunta. E existem algumas outras conotações. Interessante, hoje na Câmara, certamente esse assunto será abordado por vários vereadores. Outro assunto que nós temos aqui, que a polícia investiga furto de R$ 170 mil em lotérica do centro de Avaré. Então, tá aí, coisa tá. E essa lotérica, ela foi lesada aí em R$ 170 mil e fica no centro da cidade, ali na rua Pernambuco, exatamente, na rua Pernambuco. Os criminosos invadiram o estabelecimento e estouraram 2 cofres. Além do dinheiro, eles furtaram cheques, câmeras de segurança e o computador que gravava as imagens. O proprietário do estabelecimento, que fica na rua Pernambuco, informou que, ao ir até a lotérica, constatou que havia um buraco na parede lateral do estabelecimento, que 2 cofres com R$ 170 mil, sendo 28 mil em cheques de terceiros, tinham sido violados.
há suspeitas de que os criminosos já tinham conhecimento prévio do local, já que eles tiveram acesso ao imóvel por meio de um terreno utilizado como estacionamento por um restaurante desativado. Aí aconteceu tudo isso e a polícia ainda espera esclarecer definitivamente. Também há uma matéria que fala da lamentável situação de uma rua recentemente pavimentada, ficou naquela área com bastante erosão perto da Centenário. Moradores do bairro Alto, da Colina e arredores são preocupados com a deterioração muito precoce, na verdade, da rua Constantina Martins Rodrigues, que é uma rua que foi recentemente asfaltada quando foi feita a correção daquela erosão em frente a Centenário. O pavimento da via recém-inaugurada, que fica sob a antiga cratera, às margens da Avenida Gilberto Filgueiras, pertinho da Câmara Municipal, está sendo levado pelas chuvas. Um dos trechos já há buracos com cerca de meio metro de profundidade. Por conta da falta de manutenção, a população teme que a cratera volte a se formar. A rua Constantina Martins Rodrigues liga a Gilberto Filgueiras à rodovia João Melão. Perto de R$1 milhão foi investido naquela obra de correção daquela cratera, que era enorme, né? Foi no governo Cunha Novaes. Mas precisa corrigir esse asfalto aí. Acho que nesse caso a própria empresa que fez tem a obrigação, né? Foi no ano, acho que no segundo semestre ou um pouco mais do ano passado que foi feita essa pavimentação. Desmantelamento do Disque Saúde é alvo de críticas na Câmara. Isso aconteceu na sessão passada e vai acontecer de novo hoje, porque realmente o Disque Saúde, da maneira como foi desativado, acabou não tendo na verdade, não tendo uma compensação adequada com a marcação direta de consultas. E, então, a gente percebe que é um tema polêmico. Nós vamos ter uma audiência pública da saúde na quinta-feira. Eu acredito que vai ser mantida a data, que já foi publicada em semanário. O secretário da Saúde pediu para adiar, que ele não seja na quinta, para ele tomar mais pé, mais conhecimento, mas aí depende do presidente da Câmara. Nós, como presidente da comissão, dissemos que não há possibilidade de fazer o adiamento, já que foi devidamente registrada, comunicada, publicada no semanário, e a apresentação dos vários setores, como sempre foi feita, né? Não vejo motivo, na verdade, de adiar. Obrigado ao Glaucio Costa, que mandou uma mensagem para a gente, e a gente retribui aí do Glaucio, que está sempre na escuta aí. Nós temos o Mauro Gonçalves Pérez, né, que está sempre também na escuta, e ele disse aí, mandou um abraço, essa coisa toda, e dizendo que está sempre com 60 minutos, e a gente fica contente de ter bons amigos aí acompanhando, não só em Baré, como em todas várias outras cidades. O Aguinaldo Pedroso também está nos acompanhando, obrigado, Aguinaldo. E quem quer comprar um jornal aí legal, né? Vai na banca do Aguinaldo, lá no Santa Cruz, no Largo Santa Cruz, tem a banca ali, do Aguinaldo Pedroso, que atende bem a todo mundo. Vamos direto a Brasília com a EBC, nossa parceira. Vamos falar sobre o novo limite de fundo de garantia para financiamento de construção de casas e a extinção da SEDAI, que está dando uma confusão danada lá no Rio de Janeiro. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Começa a valer hoje novo limite para a compra de imóveis com FGTS. Sob protestos, a LERJ começa a votar a privatização da SEDAI no Rio. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A Assembleia Legislativa do Rio começa a votar hoje o projeto de privatização da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Tâmara Freire tem os detalhes. Bom dia para você, Tâmara. Bom dia. A votação está prevista para começar agora, mas os deputados já tiveram uma reunião no Colégio de Líderes para definir a votação das mais de 200 emendas feitas ao projeto original. Como não houve consenso a respeito de nenhuma delas, os partidos vão poder apresentar destaque de acordo com o tamanho de suas bancadas. Com isso, a presidente da Casa estima que serão feitos de 14 a 20 destaques que deverão ser votados pelos deputados nominalmente após a votação do projeto base.
A proposta, encaminhada pelo governo do Estado, inicialmente autoriza o uso das ações da SEDAI como garantia para a tomada de empréstimos com a União. Posteriormente, a empresa deverá ser privatizada. O governo precisa apenas dos votos de 36 deputados que representam maioria simples para passar a matéria. Desde que a privatização foi colocada como condição para que a União socorra o Estado do Rio de Janeiro, diversos processos já foram organizados pelos funcionários da empresa e também por servidores estaduais. Hoje, além da manifestação que está sendo realizada do lado de fora da lei, os funcionários da cidade também iniciaram uma greve sem tempo determinado para terminar. Do Rio de Janeiro, Câmara 3. Começa a valer hoje o aumento do limite máximo do valor dos imóveis novos adquiridos por meio do Sistema Financeiro de Habitação. Até 31 de dezembro deste ano, os mutuários poderão financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão, utilizando recursos do FGTS. Os financiamentos do sistema cobram juros menores que os demais financiamentos do mercado, de até 12% ao ano. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e a distribuição de um lote do extrato de tomate da marca Quero, fabricado pela Heinz Brasil, por apresentar pelo de roedor. Segundo a Anvisa, o produto também apresentou resultados insatisfatórios em outros testes, o que pode trazer riscos à saúde. A suspensão do lote vale para todo o território nacional e está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Edição Paula de Castro, apresentação Dilson Santa Fé, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional em Foco. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h28. Pelo de roedor e massa de tomate. O que você acha disso, dona Léa? Pois é, pessoal, tem que estar atento à indústria, às vezes. Na indústria, às vezes, acontecem problemas que, enfim, ultrapassam aí o conhecimento das pessoas, né? Já teve outras situações aí. Então, os órgãos de controle do governo têm que estar muito atentos para justamente proibir esses absurdos. Temos mais informações. Poio Novaes rebate Jô Silvestre e afirma que a dívida do seu governo era de 54 milhões de reais. E faz a argumentação, uma matéria bastante detalhada aqui do jornal A Comarca, e cita que nesses 54 milhões, que é chamada dívida de curto prazo, tem a outra parte para chegar até 120 milhões, como foi divulgado, são dívidas de outros governos, chamada dívida fundada, que já envolve previdência, envolve precatórios, envolve outras dívidas, né? E com relação à dívida de curto prazo, aí pode somar a folha de pagamento, que dá quase 9 milhões, um pouco mais, que é naturalmente obrigação do atual governo pagar, que é referente a dezembro, mas ele teria que pagar em janeiro, isso é natural, né? Existe, então, somando tudo, o valor da dívida mesmo, praticamente cai para 30 e poucos milhões. Então, a dívida fundada no município, curto e longo prazo, é que chega a 120 milhões. E nessa matéria, o ex-prefeito Poio Novaes procura esclarecer isso. E diz também que nenhum prefeito deixou, na verdade, zerado, né? Todo mundo deixou dívidas para o sucessor. Não deveria ser assim, mas na verdade, na prática, é o que acontece. E vereadores questionam a possibilidade de terceirização da merenda escolar. Essa é a repercussão de um requerimento que nós fizemos lá, perguntando se há esse interesse. A gente espera que a resposta seja negativa, que não há o interesse, mas vamos aguardar a resposta. O Sindicato dos Funcionários está fazendo uma pesquisa entre os servidores sobre se prefere o cartão ou se prefere a cesta básica. E há um questionamento aí a respeito da maneira como está sendo feita essa pesquisa. O sindicato está defendendo que a maneira, o modus operandi estaria correto. Isso também deverá ser assunto hoje à noite, com transmissão pela cidadania lá da Câmara Municipal. STJ nega habeas corpus em favor de José Silvestre, tentando aí fazer uma liberação
do ex-prefeito do Zemir, que está preso, como todo mundo sabe. Está em prisão domiciliar. Há esse questionamento da prisão domiciliar, que quer que se estenda mais, né? Está meio, por enquanto está na casa, mas se perder esse questionamento, volta para o presídio, lá para o centro de ressocialização. E o STJ negando o habeas corpus, que naturalmente desejava a liberação do ex-prefeito Joseli Silvestre. São 13 horas e 31 minutos aqui na Cidadania FM. E vamos em frente, mostrando aí as notícias do dia, dando uma olhadinha no semanário todo amarelado, né, com cor de campanha. Pode isso, Arnaldo, como diria o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo, cores de campanha, né? Todo mundo se lembra dessa história e tem muita gente que foi condenado por isso. Prefeitura planeja abrir nova passagem de nível para interligar a Zona Sul ao centro, e o município recebe 2 ambulâncias para integrar a frota do SAMU, que é uma notícia que já foi dada há dias atrás. E vamos a mais informações aqui na Cidadania. Eu estava dando uma olhadinha, eu não tenho muito hábito de ler a revista Veja, porque a Veja sempre, de uns tempos para cá, já foi na época da ditadura, foi uma leitura obrigatória a Veja, né, Titonelli? A Veja tinha uma posição muito combativa. Na época que o Mino Carta era a principal nome da revista Veja, ela foi uma revista de referência. Depois começou a coisa a caminhar para um lado e que virou muito partidária, na verdade, e teve uma atuação muito importante nessa questão da derrubada da presidente Dilma. Ela agiu, na verdade, a revista agiu quase como um partido político, fazendo inúmeras capas, atingindo, digamos, políticos que interessava a elas atingir, né? E a gente percebe que de 2 semanas para cá, eu já até comentei isso com meu amigo Oswaldo aqui, que é nosso interlocutor diário, que o Estadão estava mudando um pouco a sua linha editorial, mas já não estou percebendo tanto mais isso, e a Veja também. E o que me surpreendeu foi essa capa da Veja, que está aqui em minhas mãos, eu até vou mostrar, só que no Facebook ela aparece ao contrário, né, porque a imagem fica ao contrário, mas eu vou ler para todo mundo. Eles não estão nem aí. Porque os políticos existem tantas demandas éticas da sociedade, diz a Veja. E mostra 3 personagens, um de olho tapado, de outro de ouvido tapado, outro de boca fechada. Semelhante àqueles 3 macaquinhos, né, que todo mundo conhece. E está escrito assim, ó, a cegueira moral de Alexandre de Moraes, a surdez oportuna de Michel Temer e o silêncio cúmplice de Eliseu Padilha. Mostrando que a Veja, nas páginas internas, tem um artigo sobre o Jair Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Se tirou uma presidenta que não tinha crime de responsabilidade, isso está muito claro, né? Houve uma atuação da imprensa muito forte nesse sentido, conseguiram um impeachment, né? E dizendo que após o afastamento da presidente tudo ia virar cor-de-rosa, a economia ia bombar. Não está acontecendo nada disso. O que está acontecendo são medidas muito impopulares de mexer na Previdência, mexer nas leis trabalhistas, para entregar o pré-sal para o capital estrangeiro, a reforma do ensino médio que foi bastante complicada, várias propostas de emendas constitucionais, entre elas a PEC 55, que limita os gastos com saúde e educação por 20 anos, entre outras medidas. Agora tentaram fazer uma mudança da Constituição para proteger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Felizmente, essa não foi adiante. E fizeram até uma emenda constitucional que torna aí legal rodeios e vaquejadas em todo o Brasil. Mudaram a Constituição para dizer isso, porque eles têm maioria absoluta, têm os 3/5 necessários, e acham que pode passar tudo como um rolo compressor. Mas a gente está percebendo que alguma coisa está mudando em termos de imprensa, pouco ainda, mas está mudando, mostrando que provavelmente outros interesses estariam por trás disso para mudar, até para ter essa mudança de postura
da revista Veja, né? Por razão dessa matéria de capa que eu mostrei para você. Mas vamos dar tempo ao tempo para a gente ver se essa impressão que a gente está tendo vai se concretizar ou não. 13 horas e 36 minutos, Temer vai ter que explicar ao STF as mudanças da Previdência. Vamos lá com essa matéria direta de Brasília. O Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu prazo de 10 dias para o presidente Michel Temer explicar se houve estudo prévio sobre as mudanças na regra de aposentadoria. Na decisão, o ministro pede informações sobre a PEC da reforma previdenciária ao presidente Michel Temer, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ainda aos deputados presidentes das comissões por onde passa a reforma. O pedido do ministro do Supremo responde a uma ação movida pela oposição contra as mudanças na Previdência Social. 28 deputados federais contrários à reforma pedem a anulação dos atos que levaram à tramitação da PEC na Câmara. A oposição alega que o governo não apresentou estudos sobre o impacto da reforma no futuro e também reclamam que o Conselho Nacional da Previdência Social não foi consultado sobre o tema. A reforma da Previdência, em tramitação na Câmara, prevê um aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, além de 49 anos de contribuição para ter acesso ao valor integral do benefício. A medida também coloca 65 anos de idade mínima, tanto para homens como mulheres se aposentarem, e estabelece as mesmas regras para trabalhadores urbanos e rurais. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 113. Para os amigos do Face, para as amigas do Face, obrigado aí pelo prestígio. A Ieda acabou de entrar agora, o Paulinho Novaes, o Samuel Rodrigues de Campos, temos o Rogério Lopes, além dos amigos que nós já citamos. A transmissão do Face tem sido muito importante para ampliar o alcance de uma rádio comunitária como a nossa. Vários programas estão fazendo essa novidade, usando a tecnologia aí, e os 60 minutos está entre eles. Continuamos com o jornal. Apoiadores que estão conosco aqui na Cidadania, nós temos a UDI Ressonância Magnética e também a NT Chaveiro. A UDI fica na Mato Grosso, no 800, o quarteirão da Santa Casa, bem ali próximo à Santa Casa, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. NT Chaveiro fica na Avenida Paranapanema, número 267, no bairro do Brás. Tem os telefones 997-61-1501 e também o 3732-1779. Paulinho Novaes está dizendo que deseja a todos boa tarde, obrigado pelos votos aí, Paulinho. Estamos aqui na escuta, legal. Continue na escuta e vamos divulgar. Quem puder compartilhar, compartilha também, que a gente agradece sinceramente. E vamos a mais informações aqui na Cidadania, matérias que nós temos aqui, os jornais impressos, temos aqui os jornais da cidade no final de semana. E contas de partidos paradas no Tribunal Superior Eleitoral somam 2,2 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein? As 156 contas acumuladas dos partidos políticos são referentes aos exercícios de 2011 a 2015 e somam ao menos 2,2 bilhões de recursos públicos repassados às legendas por meio do fundo partidário, mas que ainda não foram fiscalizados. Como até dezembro de 2015, os partidos também podiam receber doações de empresas, dinheiro que era usado para bancar a estrutura partidária e repassado a candidatos das siglas nessas campanhas, o montante sem fiscalização pode ser ainda maior. E aí há vários comentários, diz que o TSE alega falta de estrutura e já anistiou desde o ano 2000, sem julgamento, ao menos 36 contas partidárias. Eles partidários reclamam do atraso. Aí, que coisa, né? Quer dizer, não existe estrutura para analisar as contas do partido. Aí a coisa vai ficando, depois da anistia, e acaba não vendo a conta, a gente percebe e aí perde um pouco a seriedade de todo esse processo. Força-tarefa vai avaliar as aposentadorias dos militares. Essa força-tarefa do governo federal vai analisar os benefícios de militares das Forças Armadas, a contabilidade do passivo atuarial da Aeronáutica, Marinha e do Exército foi determinada pelo Tribunal de Contas da União
em 2015. Mas somente agora, em meio à pressão da reforma da Previdência, a Casa Civil vai criar o grupo de trabalho interministerial para analisar aposentadorias e pensões. Aí o pessoal vai fechando o cerco aí. Necessária essa reavaliação, sem sombra de dúvida. O Brasil se torna a maior operação da Heineken com a aquisição da Brasil Kirin, que é dona da Skin. A holandesa Heineken fará do Brasil o maior operador individual global da marca, dobrando a participação no mercado nacional de cerveja, onde está há 7 anos. O presidente da empresa no Brasil, Didier Depross, disse que haverá mudanças em produção, distribuição e marketing. Diz ele que há condições de crescer e a empresa quer arriscar mais por aqui pelo Brasil. E a Samsung faz recall de 2,5 milhões de celulares. Olha aí, ó. E agora teve uma tragédia lá, uma situação, aliás, bastante complicada, que o vice-presidente herdeiro da Samsung envolvida com atos de corrupção. A despedida de Wolverine, Hugh Jackson fala em São Paulo, está aqui em São Paulo, sobre sua 9ª e última aparição como herói mutante no filme chamado Logan. E o final de semana foi favorável ao time do Titonelli, hein, Titonelli? Palmeiras goleou o Linense e segue na liderança do seu grupo. Corinthians goleou também por 1-0, tá difícil, né? E agora o que vai acontecer quarta-feira? Meu time vai jogar contra o time do Titonelli. E aí, quem está melhor hoje é o Palmeiras. Mas, como diz aquele filósofo do futebol, nem sempre é melhor vencer, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. O jogo vai ser aonde? Vai ser lá no... Aonde? No Corinthians? Pode ser, né? Vamos confirmar depois. Mas o jogo sempre dá um bom jogo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Que vença o melhor, né? Preferência é que seja o Corinthians. São 13 horas e 43 minutos. O Tonelli está resmungando de lado deve estar falando que o Palmeiras que deve vencer, né? Mas tudo bem, né? E continuamos amigos, né? Apesar do futebol. Vamos direto a Brasília, contas inativas do Fundo de Garantia e a Caixa abrindo os bancos para explicar tudo isso. A Caixa Econômica Federal abriu mais de 1.800 agências pelo país nesse sábado para que trabalhadores tirem dúvidas sobre os saques de contas inativas do FGTS. Para desafogar o atendimento durante a semana, o banco ainda prevê funcionar um sábado por mês para tirar dúvidas ou programar o saque do recurso. As agências da Caixa devem funcionar nos sábados dos dias 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O encarregado de hidráulicas, Erval Costa dos Santos, disse que não tem tempo durante a semana e aproveitou o sábado para tirar dúvidas. Eu só saber como é que é, né? O andamento, como é que está as coisas. Porque quem anda na correria, né? No dia a dia como eu e muitas pessoas que são trabalhadores, eu acho que ajuda para tirar algumas dúvidas, né? Já o pedreiro José Acimar Barbosa queria saber quantas contas inativas possui. Eu estou aqui, né, para saber o que eu tenho, porque qual era o meu pensamento? Quando eu me aposentar, eu recebo, mas não sei nem se eu me aposento mais, então vou aproveitar essa oportunidade que o governo está dando e vou buscar alguma coisa que eu tiver lá de saldo. Os primeiros saques serão para o trabalhador que nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, que deve buscar o FGTS a partir do dia 10 de março até 9 de abril. O vice-presidente de tecnologia do banco, José Antônio Eirado, explicou como que o trabalhador que não tem conta na Caixa pode pegar o recurso. Se ela não tiver nenhuma relação com a Caixa, poupança ou conta corrente, ela se dirige a uma agência para fazer uma TED e mandar para outra agência de graça. Para quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal, a transferência do dinheiro é automática. Lembrando que tem direito ao saque quem tem conta do FGTS desativada até 31 de dezembro de 2015. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 45 minutos. Uma notícia curiosa, interessante mesmo. Motoristas e aplicativos já combinam corridas por fora com os passageiros e mostra que algumas pessoas em São Paulo, cidade grande, é outra situação com relação a isso, a questão do carro e o uso do táxi. Não está mostrando aqui, troca-se carro por chamados via celular. E cita a cantora vareense, a Bruna Caram, que é atriz agora, né, também escritora,
dizendo que ela fez as contas e vendeu o Uno dela, viu, Tonelli? Só anda de Uber ou de táxi lá em São Paulo agora, porque fica somando na ponta do lápis, até já comentei isso uma vez aqui, fica mais barato você andar de táxi do que você, ou de Uber, ou de você ter um carro, pagar todos os impostos, botar gasolina, essa coisa toda. Tem até a foto dela na reportagem, da Bruna Caran, que é sobrinha aí do ex-prefeito Poio Novaes, né? Da Lucila Novaes, do Juca Novaes, né? E ela disse que fez as contas e preferiu ter essa alternativa. Isso vale naturalmente, principalmente para cidades maiores. São 13 horas e 46 minutos. Vou dar uma olhadinha nos jornais locais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Jornal do Goiê para a gente ver se tem alguma notícia interessante. Enquanto isso, vamos direto a Brasília, mostrando que a eleição no Equador vai ter segundo turno, pelo que tudo acontece. Um caso inédito, né? Todo mundo esperando o jogo, e o jogo lá em Curitiba não teve, né? O clássico Atletiba, né? Atlético e Curitiba, porque a Globo não deixou, porque eles iam transmitir pelo YouTube ou pelas redes sociais, e simplesmente a Federação Paranaense proibiu o jogo. Vamos a essa matéria. Nacional em Foco. O Brasil interligado pela notícia. Eleições presidenciais no Equador devem ir para o segundo turno. Turismo de cruzeiro deve movimentar 18 milhões de dólares no Rio durante o Carnaval. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. O Rio de Janeiro deve receber 14 transatlânticos no período do Carnaval. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas cheguem à capital fluminense pelo Pier Mauá, na zona portuária, até o dia 28 de fevereiro. A previsão é de que a maior parte das embarcações chegue no próximo domingo, totalizando 7 transatlânticos atracados no local. Somente nesse dia, a Prefeitura estima que a movimentação de turistas fica em torno dos 35 mil entre passageiros e tripulantes. O princípio de incêndio na Polícia Federal em Curitiba já foi controlado. Os detalhes ao vivo com a repórter Priscila Mazenotti. Bom dia, Priscila. Zé Carlos, bom dia. Houve um princípio de incêndio nesta madrugada numa das salas da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Segundo a PF, o fogo foi controlado rapidamente e não houve prejuízos aos presos custodiados ou a qualquer trabalho relativo à Operação Lava Jato, já que é lá que estão centralizadas as investigações. Estão na Superintendência da PF em Curitiba um dos principais delatores da Lava Jato, o empresário Marcelo Odebrecht, também o empresário Léo Pinheiro, da OAS, e o ex-ministro Antônio Palocci. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas e, por causa disso, não haverá expediente lá por hoje. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. Dados oficiais divulgados na madrugada de hoje indicam que o candidato governista à presidência do Equador, o esquerdista Lenín Moreno, será o mais votado nas eleições deste domingo. Mas ele provavelmente terá que disputar um segundo turno no dia 2 de abril com o segundo colocado, o conservador Guillermo Lasso. No Equador, é possível ser eleito presidente em primeiro turno com o apoio de apenas 40% do eleitorado, desde que haja uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. O Curitiba e o Clube Atlético Paranaense informam que o clássico deste domingo no Estádio Atlético Paranaense não foi realizado devido à decisão da Federação Paranaense de Futebol de não autorizar o início da partida com a transmissão dos clubes em seus canais oficiais no Facebook e YouTube. As duas equipes não venderam os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Paranaense por não concordarem com os valores oferecidos. Já a Federação Paranaense de Futebol afirma que o jogo não ocorreu por culpa exclusiva dos clubes, que desobedeceram a ordem do árbitro de retirar profissionais não credenciados do gramado onde se realizaria a partida. Edição Paula de Castro, apresentação José Carlos Andrade, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional em Foco. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h51, DI Ressonância Magnética conosco, 2 equipamentos, um campo aberto, um campo fechado, conforme aí se a pessoa tem claustrofobia ou não, né? Pode ter medo de ficar em lugar fechado, pode utilizar um ou outro. Também tem uma equipe médica especializada, equipe técnica especializada, atendimento pode ser particular convênio e fica ali na Mato Grosso, número 800, 3732-3264. Segunda a sexta, das 7 às 18. E a Neto Chaveiro é do nosso amigo Nelson, na Avenida Paranapanema 267, o telefone 24 horas, 997-61-1501, 3732-1779, é o telefone fixo. São os nossos amigos que estão apoiando. Tenho aqui também o cartaz da Festa do Milho, já mostrar ao pessoal do Face aí, ó, que cartaz bonito, né? 30ª Festa do Milho, que é a pioneira, né? Vai ser de 10 a 11 e 12 de março, abertura na sexta-feira, 19 horas, sábado e domingo, a abertura é às 11, lá na Brabância, as mais deliciosas receitas de milho, e tem a parte social, a parte religiosa, super bingo, etc, né? Todo mundo costuma prestigiar a 30ª Festa do Milho. Aliás, produtos de milho e mandioca, né, Antonelli? Realmente tem produtos muito gostosos. O Jornal do Gunhê dizendo que Santa Catarina, ou em Santa Catarina, 17 cidades notificadas pelo Ministério Público para evitar gastos com carnaval. São municípios endividados, como Avaré, e o Ministério Público falou, não faz aí carnaval, viu? Não pode gastar quando está devendo. Isso foi lá em Santa Catarina. Pode acontecer aqui? Vamos ver, né? Prioridade do prefeito João Silvestre não é dívida, é pão e circo. Essa é a opinião do Jornal do Gunhê. Está dizendo que tem razão de fazer o carnaval. Inscrições do projeto Guri terminam na sexta-feira próxima. Concessionário informa sistema Apareciga na SP255 e na SP245, razão das obras. Câmara deve discutir gastos do carnaval hoje. É a previsão que o Jornal do Gunhê está fazendo. Acredito também que vários vereadores vão se manifestar a respeito disso. Após perseguição, Polícia Civil prende suspeitos de furto de gado. Realmente os ladrões de gado estão circulando por aí. Deixa eu dar uma olhadinha no Jornal Vitoriano também, para ver se tem mais algumas notícias interessantes aqui da nossa cidade, às 13 horas e 54 minutos. A nossa internet hoje está devagarzinho, não? Está parecendo aquele carro antigo, viu, Tonelli? Hoje está meio devagarzinho, tá? Segunda-feira, pode ser, né? Pode ser. Então, realmente está um pouquinho lento. Nós vamos à próxima informação direto de Brasília, então. 25 não, isso é muito. 2,5% dos brasileiros admitem que já fumaram maconha, Titonelli. Solta aí, vamos lá, 2,5%. É comemorado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, aponta que mais de 180 milhões de pessoas são dependentes somente da cannabis, conhecida popularmente como maconha. No Brasil, a estimativa da OMS é de que 2,5% da população tenham usado a droga nos últimos 12 meses, percentual que sobe para 3,5% entre os adolescentes. O consumo de álcool e drogas já é considerado uma doença pela OMS. A escritora Giselda Laporta, que lançou recentemente o livro Todos os Sonhos do Mundo, dedicou o conto Sem Nem Dizer Adeus à temática da dependência química, com a história de uma família que luta contra o vício. Ela acredita que as mulheres são as mais prejudicadas com a dependência química, principalmente pelo crack. Por exemplo,
a garota foi introduzida ao crack pelo namorado, né? Então, o problema maior nesse problema do crack é para as mulheres, para as meninas, para as jovens, adolescentes, que muitas vezes elas trocam sexo pela pedra e elas ficam grávidas e ficam inclusive com doenças transmissíveis, né? O relatório da OMS relata ainda que o uso diário de drogas pode produzir perdas persistentes de memória e cognição e também piora doenças como psicose e esquizofrenia. De Brasília, Rosemary Cavalcante. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h56, acidente mata 1 e fere 16 e interdita a Castelo Branco. É uma das matérias aí do O Victoriano. Dá uma olhadinha aqui, a altura que foi na Castelo Branco, perto de Porangaba, na manhã de hoje, em segunda-feira. O trânsito local ficou parcialmente interditado. O caminhão seguia sentido interior quando bateu na traseira de outro que estava carregado de leite. O impacto da batida deixou o veículo atravessado na pista. Na sequência, o motorista de uma van que levava pacientes de oncologia para Jaú não conseguiu frear e bateu no caminhão. Um carro também acabou se envolvendo na colisão. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do primeiro caminhão foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. 5 pessoas foram encaminhadas para o Unesp de Botucatu, entre elas uma criança. Está aí, acidente perto de Porangaba. Nós temos também as notícias aqui do site UOL. A LERJ aprova a privatização da SEDAI, que é uma contrapartida de socorro ao réu. A LERJ é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo Pisciani, que é o presidente lá da Assembleia, ou o governo federal ajuda ou faz intervenção no Rio de Janeiro. Que situação, hein? E a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, não conseguiu começar as aulas ainda porque não tem água, não tem luz e não tem papel higiênico. Assim não dá, né? O Brasil teria de crescer 3,7% para garantir benefícios da Previdência. Mais informações: fábrica de 239 milhões do Butantan em São Paulo nunca funcionou. E Moisés, jogador do Palmeiras, sem lesão grave, desfalca o Palmeiras por até 6 meses, é o que está dizendo. E o jornalista Remando Henning, que é do SBT, após 23 anos, está saindo do canal. São aí notícias que nós temos para vocês. Onde está GG do Mangue, solto há 2 semanas, com julgamento hoje. O número 3 do PCC está desaparecido. Tens aí a matéria da UOL e também do jornal Estado de São Paulo. Só para terminar aqui, para mandar um abraço para todos aqueles que acessaram o Face. Nós temos ainda 2 matérias para encerrar os 60 minutos. Temos um bloco do Nacional Informa, que vai falar sobre terremoto, mais um terremoto na Itália. E temos também o assunto Selic. A expectativa é que haja redução da Selic. E empresas devem à Previdência 3 vezes mais que o rombo do INSS. Mas por que não cobram, né? As empresas estão devendo. Se todo mundo pagasse, o rombo seria coberto em 3 vezes. Olha que beleza, né? Mas parece que as empresas estão devendo uma quantidade absurda para a Previdência. Obrigado ao Cláudio Paulucci, que também acessou nossa página, e todos os demais amigos, como Paulinho Novaes, também como Mauro Gonçalves, cerimonialista de São Paulo, a Mari Escuro, o Chico Sanches, Rogério Lopes, a Maria de Fátima, também o Glaucio Costa, a Mari Escuro, Edmar Anês Vicentini, Patrícia Antonângelo, a Marisa Dickler, também se passou aí pela nossa página, Suzy Boné, o João Silva, são os amigos que estiveram também conosco através do Face. Um abraço a todos e vamos encerrar os 60 minutos com as 2 matérias finais. Boa tarde a todos e até amanhã. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. Os devedores da Previdência Social acumulam uma dívida que é quase 3 vezes o valor do atual déficit no INSS. São empresas públicas, privadas, fundações, governos de estados e prefeituras que devem ao regime geral da Previdência Social mais de 426 bilhões de reais.
A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fazer a cobrança dessas dívidas. O valor é quase o triplo do déficit no INSS de 2016, que foi de cerca de 149 bilhões de reais, segundo o governo. O coordenador-geral da Dívida Ativa da União, Cristiano Lins de Moraes, explicou que essa dívida vem sendo formada desde a década de 1960 e que, em alguns casos, envolvem fraudes. Eu tenho um déficit de devedores de vários tipos, né? Então, desde um pequeno devedor a um grande devedor, e entre eles também há muita variação de capacidade econômico-financeira. Também há nesse estoque escondido algumas situações de fraude, né, de crime de sonegação, esquemas fraudulentos sofisticados. Às vezes um devedor que aparenta não ter movimentação financeira e nada, ele esconde, na verdade, uma organização que tem poder econômico por trás dele. Entre os maiores devedores da Previdência, tem empresas que já fecharam, como as antigas companhias aéreas Varig e VASP e a TV Manchete. Somente essas empresas devem ao INSS cerca de 5 bilhões e meio de reais. A lista também conta com diversos bancos públicos e privados, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, todos com dívidas milionárias. Grandes empresas também constam entre os devedores do INSS, como a mineradora Vale e a JBS da Friboi, que sozinha acumula mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em dívidas, a segunda maior da lista. Governos de estados de todas as regiões e prefeituras de várias cidades também devem centenas de milhões de reais para a Previdência. A Caixa Econômica Federal informou por assessoria que paga corretamente e sem atraso todas as contribuições previdenciárias, mas questiona cobranças feitas por processos judiciais movidos por empregados, e que, como é uma das maiores empresas do Brasil, tem muitos empregados que entram na justiça cobrando recursos que o banco entende não dever. A empresa JBS disse em nota que já se propôs a pagar as dívidas com créditos que acumula na Receita Federal, mas afirma que a ineficiência no sistema de cobrança impede que a troca ocorra, o que tem gerado multa, também contestada pela empresa. Já a mineradora Vale diz que tem disputas na Justiça sobre questões previdenciárias e acredita que tem chances de vencer as discussões e, como os processos ainda estão em andamento, tem atestado de regularidade fiscal. As outras empresas citadas não responderam à reportagem até o fechamento da matéria. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenta recuperar parte deste dinheiro na Justiça. No ano passado, foi recuperado mais de 4 bilhões e meio de reais, valor 11% superior ao que foi recuperado em 2015. O déficit na Previdência Social é um dos argumentos do governo para fazer a reforma da Previdência que está em análise na Câmara dos Deputados. Mas o déficit na Previdência vem sendo questionado por entidades de trabalhadores. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal propõe, junto com as centrais sindicais, mudanças na forma de arrecadação e cobrança de débitos previdenciários. O presidente da associação, Wilson Romero, defende que antes de aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores para o INSS, é preciso modificar a gestão da Previdência. Se fazer primeiro ajustes no lado das fontes de financiamento, ou seja, cobrar essa paquidérmica dívida que é dinheiro sagrado de aposentado e pensionista, que foi ao longo do tempo acumulado, gerando quase 500 bilhões de débitos inscritos, fora o que está na fase administrativa. O índice de recuperação é muito pequeno, é muito lento. Nós temos que criar instrumentos mais ágeis de recuperação desses recursos. A proposta de reforma da Previdência amplia o tempo de contribuição dos trabalhadores para se aposentar e coloca uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres acessarem o benefício. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Cidadania FM. Realmente, você não precisa cobrar os sonegadores, tá? Ficou muito claro essa matéria, muito interessante da EBC, mostrando aí que a situação é muito mais séria do que penalizar apenas o trabalhador na questão da Previdência. Uma boa tarde a todos, amanhã a gente está de volta aqui através do Facebook também. Até mais.